Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java. Essa é a aula de número 72 e hoje nós vamos continuar o assunto sobre threads. Hoje nós vamos aprender sobre 3 métodos, que são os métodos Notify, Wait e Notify All. Aprender sobre esses 3 métodos também é muito importante. Para isso nós vamos utilizar também um cenário para exemplificar quando é que nós devemos utilizar esses métodos. Imagine a seguinte situação. A gente tem uma thread que está executando um método sincronizado. E dentro desse método sincronizado existe um recurso, que nesse exato momento o recurso está indisponível. Se a thread fica esperando pelo recurso, ela vai bloquear o objeto, impedindo que outras threads acessem o mesmo. E isso pode causar até o que nós chamamos de deadlock. Nós vamos ter ainda nesse módulo de thread, se eu não me engano, daqui a 2 aulas, uma aula só para a gente falar sobre deadlock também. Mas isso é de extrema importância porque se uma thread tenta acessar um recurso, o recurso não está disponível, ela vai ficar bloqueando aquele recurso, impedindo que outras threads também possam acessar aquele recurso. Nesse caso, a melhor situação, então, é a gente liberar temporariamente o controle do objeto, permitindo que as outras threads sejam executadas. E aí, quando nós tivermos o objeto, o recurso que a gente precisa, a gente volta e resume a execução da tarefa que a gente está fazendo. É como se fosse o seguinte: imagine 2 pessoas que precisam escrever alguma coisa em seus cadernos e só existe uma caneta. As 2 pessoas não vão brigar pela caneta, já que apenas uma pessoa pode usar aquela caneta por vez. Então, o que acontece? A primeira pessoa faz o uso da caneta, entra em modo de espera e passa a caneta para a segunda pessoa. A segunda pessoa, então, faz o uso da mesma e quando termina de utilizar, volta para a primeira pessoa, notificando essa pessoa que o uso da caneta está liberado novamente. Então, é meio que como se houvesse um revezamento do uso do objeto entre as threads. E para fazer esse revezamento entre as threads, nós utilizamos 3 métodos. O primeiro deles é o método wait, que vai bloquear a execução da thread, colocando a mesma em modo de espera. Wait em inglês é espera, é o verbo esperar. Então, espere um pouquinho a sua vez, que eu já volto e a gente continua a execução. A thread, então, vai entrar em modo de espera até que seja notificada. E para fazer essa notificação, nós temos 2 métodos. O primeiro deles é o método notify, que é notificar. Então, nós vamos notificar a thread que estava esperando para resumir a sua execução. Ou então, caso exista mais de uma thread, nós podemos utilizar o método notify all. E nesse caso, nós estaremos notificando todas as threads que aquele objeto em questão está disponível novamente, e nesse caso a thread que tiver a prioridade mais alta vai ganhar o acesso ao objeto. Para exemplificar a aula de hoje, nós vamos fazer um programa com 2 threads, onde nós teremos uma thread chamada tick e a outra thread chamada tac. A tarefa de cada thread será imprimir tick ou tac na tela. E o que nós queremos fazer é que seja sincronizado o modo com que essas threads façam a saída na tela. Ou seja, a gente quer imprimir tic-tac, 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 N vezes, né, a quantidade de vezes que a gente quiser. Então, para isso, a gente vai iniciar essa aula criando uma classe chamada tic-tac. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou criar uma variável chamada tic, que vai ser uma variável booleana. Como nós vamos ter 2 threads, essa variável vai indicar qual que é a hora do tick ser impresso e qual que é a hora do tac ser impresso. Se for o tick, imprime tick. Se o tick for falso, então imprime tac. Então vamos lá, nós vamos fazer um método chamado tick. Esse método vai ser sincronizado. Para poder utilizar esse wait, notify, etc., nós temos que utilizar um bloco de código sincronizado. E aqui eu vou passar um outro booleano que vai ser passado para esse método lá da minha thread, chamado está executando.
Porque nesse caso a gente vai saber controlar o tick está executando ou o TAC está executando. O que nós vamos fazer nesse método então? Se não estiver executando, o que nós vamos fazer? O tick, nesse caso é o método tick, depois nós vamos fazer o mesmo método como o TAC. Então, o tick como true, e nós vamos pedir para notificar, se não estiver executando, para notificar a outra thread. E aqui nós podemos retornar e acabar com a execução desse método. Então, aqui eu vou fazer um system out que vai imprimir o tick. Só que aqui vai ser só um system out print. Eu quero que imprima tick e depois eu quero que imprima o TAC. O tick aqui, o tick vai ser true, porque nós estamos executando o tick. Quando nós estivermos notificando o tick, nós vamos notificar então para poder executar a thread. O que vai acontecer? Nós vamos executar esse código aqui. Nós vamos imprimir o tick. Imprimir o tick fez o que a gente queria. Então, imprimir o tick, beleza. A gente notifica a thread do TAC que ela pode ser executada também. E aí, enquanto for tick, o que nós vamos fazer? Nós vamos esperar pela execução. O método de wait, a gente também precisa colocar o try catch. Então, eu vou botar aqui um try aqui no while para ficar melhor. Ctrl A, Ctrl I para poder identar tudo bonitinho. Então vai ser esse o método tick. A thread vai passar esse booleano que está sendo executando ou não. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos imprimir o tick n vezes depois da nossa thread. Então nós vamos passar true. Enquanto o tick estiver executando, não vai passar por esse if aqui. A gente imprime o tick vai ser true, notifica, enquanto for tick, nós pedimos para esperar. Lembrando que o tick é um atributo da nossa classe, então tem um escopo aqui dentro da classe. E nós vamos fazer um outro método, que nós vamos copiar esse daqui, e nós vamos chamar esse método de TAC. Enquanto estiver sendo executado esse método, o tick vai ser falso. Então aqui nós imprimimos o TAC, aqui vai ser um print ln, o tick falso, a mesma coisa. Quando a gente imprimir o TAC, a gente notifica e enquanto não for o tick, a gente espera. Somente depois que receber a notificação é que esse método vai voltar ao seu resumo. Aqui nós vamos criar uma outra thread então, que vai ser a thread tic-tac. Dentro dessa thread tic-tac, eu vou criar aqui um tic-tac, vou botar aqui um TT como tic-tac. Vou criar aqui também um construtor. O construtor vai receber o nome da thread e também vai receber uma instância da classe tic-tac. O tic-tac, this.tic-tac, recebe o tic-tac. E aqui nós vamos criar uma nova thread, passando o this e o nome, e já chamando o método de start. Como esse é uma thread, implements runnable. E aí nós vamos implementar o método run. Dentro desse método run, o que nós vamos fazer? Vou pegar o nome da thread aqui, então peraí, thread T. Aqui eu vou fazer um t.start, assim vai ficar melhor. Se a thread getNome, se o nome da thread for um equals, eu vou usar o equals ignore case aqui que vai ficar um pouco melhor. Se o nome da thread for tick, que é o que nós vamos depois passar lá no método main da nossa classe teste, eu vou fazer um for aqui, int i menor que, deixa eu aproveitar aqui, criar final int número, vou dar um número de 5 aqui, então número e mais. O que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar o método tick, passando true. Quando terminar esse método aqui, o que eu vou fazer? Passar o false para poder terminar a execução. Aqui faltou o parênteses.
A gente pede para executar o tick 5 vezes e depois, quando termina, a gente passa o executando, porque aí vai dar um return aqui e para a execução do método. Se não, se for TAC, a gente vai fazer a mesma coisa, só que aqui é TAC. Nossa thread está ok, nós vamos agora para o método main. Então, uma classe teste com public static void main. Vou criar aqui, então, duas threads, T1, botar aqui o tick, melhor colocar como tick, né? Essa thread, então, tem o tick. Aqui eu vou criar a classe tick-tac. E aqui eu vou criar a thread tac. Aqui embaixo eu quero que as duas threads terminem, meio que esperem a execução de cada uma. Então aqui eu vou pegar aqui o thread t.join, que nós vimos na outra aula, e vou fazer o mesmo com o tac. Só que aqui preciso de um try-catch. Vou fazer a mesma coisa aqui, tac.t.join. Assim nós esperamos as duas threads serem executadas para que haja essa sincronização. Agora sim, nós vamos pedir para executar e tem aqui tic-tac, 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 tic-tac. Vocês podem ver, por exemplo, se a gente tirar aqui, olha, eu vou tirar essas chamadas do notify e vou tirar essas chamadas do wait, tá? Só pra gente ver o que vai acontecer com essas threads se não tivesse esse código. Porque às vezes você pode falar, ah, Loiane, mas isso não vai dar nenhuma diferença no meu código. Mas dá diferença sim. Então, deixa eu comentar todo esse try-catch. Então, com o código do wait do notify, eu vou executar novamente e vocês vão ver que o tick vai executar 5 vezes primeiro, porque a gente colocou aqui um N de 5, e depois é que o TAC é executado. Agora, se a gente voltar aqui e colocar novamente esse código do wait, do notify, aí sim nós temos a sincronização de todo esse código. O tick imprime uma vez, notifica a outra thread que ela pode ser executada e fica esperando até que o tick aqui mude o valor de true para false. Então, executar de novo, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bem, para a aula de hoje é isso. O código-fonte, como sempre, está no GitHub. Dúvidas, certificado do curso ao final dele, cadastro gratuito lá no loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueça de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!